Minhas mais humildes reverências a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa jornada Polimata. Parece que tem algumas perguntas que eu preciso responder hoje que o pessoal tem questionado. Qual que é a pergunta primeira? Bom, tem vários motivos por usarmos a ayahuasca de forma mais intensa. O primeiro tem a ver com leis. O polimatismo, ele não vai de encontro às leis de nenhuma nação. Somos uma instituição internacional, precisamos respeitar as leis de cada país para que nós estejamos em harmonia com a comunidade que frequenta a nossa cena, a nossa jornada. O segundo, outro fato também é a questão da ayahuasca ser uma erva matriz. Dentro do processo de gnose vegetal, o polimatismo ele é muito amplo, ele trabalha com dezenas de ervas de poder, mas não ao mesmo tempo, às vezes não no mesmo país, muitas vezes. E existem poucas ervas de poder que são matrizes, quer dizer o quê? Que elas são professoras. Elas conduzem ao iniciante a um avanço significativo dentro de um ritmo de renovação da sua reforma íntima, vamos colocar dessa forma. A ayahuasca é uma delas. Outra questão também é o processo da ayahuasca. Cada tradição ayahuasqueira que foi desenvolvida dentro do Brasil, ela caminhou para trâmites diferentes. Cada uma indo contra a mediunidade, outra indo a favor dela, outra indo a favor de uma máxima devocional cristã, outras indo através de uma máxima devocional mais xamânica, mais indígena, e até na questão mesmo que nós vemos hoje, a disseminação da ayahuasca perante a frente do hinduísmo, à frente do judaísmo, da umbanda, tem sido uma frequência natural de associação devido à ayahuasca, na verdade, ser neutra nesse processo. Ela vai assimilar, independente dos espíritos, no caso da ayahuasca, o espírito da ayahuasca chama-se Xangô Xainuvô, e esse espírito ele se associa a outras frequências espirituais de uma forma mais fácil, enquanto outras ervas de poder te colocam muito prisioneiras dentro de um processo específico. Entenderam? Acho que é mais ou menos isso. O fato da nossa ayahuasca ser um pouquinho diferente é devido ao grau. Nós usamos graus um pouco mais refinados, mais altos do que outras tradições, pelo fato de muitas tradições têm como objetivo trazer apenas um deslumbre junto a visões pessoais, deslumbres de sua compreensão, de sua cognição pessoal. O polimatismo, além dessa frente, também possui o princípio de nós estarmos penetrando no nosso maior profundo subconsciente e retirando nossos obstáculos emocionais, mentais, espirituais e às vezes materiais também de nosso caminho. Para se fazer isso, você precisa de doses mais altas, forças mais altas, você precisa ter uma capacidade de organização, de se passar da cortina do Nagual, aquela cortina que são imagens, formas geométricas, cores, né? Porque o mundo dimensional também é um mundo de cores, porque você não conseguiria ver as formas sem a diferenciação dessas cores. Então as cores também têm a sua significância.
Só que a maioria de nós fica preso nisso, né? Como se ficássemos presos vendo televisão, um programa muito interessante. Aí você fica preso naquela imagem, você não consegue se desvincular dela. Só que o mundo dimensional Nagual, ele corre atrás dele. E para correr atrás, você tem que perder a tendência de querer controlar o processo. O fato de tomarmos doses mais fortes faz com que nós saíssemos do controle do processo, nos rendêssemos ao processo, para que ocorra realmente a morte xamânica. O processo da morte xamânica não pode ser ocorrido com o tonal, isso é, você consciente, andando, se mexendo, falando, marchando, e na verdade até sentado. O fato é que você precisa abandonar completamente a percepção sensorial do corpo. Por isso é importante você ficar espaçado, deitado, que o nosso processo ele corre a liberdade de você ficar deitado, sem ser tocado, se for possível, né? Porque às vezes os trabalhos estão cheios, mas no sentido de você ter o espaço para poder se desprender conscientemente do corpo e não lutar isso. A nossa tendência a lutar faz com que nós não entramos na força. A tendência nossa de fazer trabalhos, por exemplo, estamos na Serra da Cantareira, aqui em São Paulo. Aqui é um lugar que faz um pouco frio. Se a pessoa não estiver bem agasalhada, ela vai queimar todo o DMT da ayahuasca, tentando simplesmente manter a sua temperatura. Se você não tiver uma temperatura agradável, você não faz o processo. Existem vários fatores que correspondem à necessidade de você ter ayahuascas mais fortes, porque fica difícil você chegar a ultrapassar a cortina ficando simplesmente nas visões mentais ou as visões do Nagual já abstratas sem estar ultrapassando essa barreira, que é um verdadeiro mundo dimensional. Então, mais... Eu acho que antes de consagrar qualquer ayahuasca, as regras vão depender do caminho que a pessoa segue, porque vamos ser bem diretos. Nas tribos indígenas, os índios comem carne antes, se puder fazer um churrasco, se tiver lá um churrasco, eles fazem antes, e depois também, entende? Eles não têm esse padrão. Nós temos o padrão como... Também o kardecismo tem isso, a questão de você não macular o corpo com energias muito densas, no caso a carne, né? O polimatismo é uma tradição vegetariana, mas que não imprime essa doutrina, porque tem que ser um ato de liberdade pessoal de cada um ato de refinamento de cada um. E para nós, dentro do padrão dimensional e vibração dos espíritos e das entidades que acompanham o nosso trabalho, seria um bom senso você deixar de comer carne uns 2, 3 dias. Uns 3 dias seria interessante, 72 horas antes. O consumo de drogas e álcool, eles são extremamente negativos dentro do processo dimensional da ayahuasca. Quando você mexe com drogas, a ayahuasca vai tentar primeiro te limpar. Depois temos a questão também dos obsessores, que a pessoa carrega devido a essa conduta de álcool e drogas. E o que é muito comum, você vê assim casos de pessoas que vêm aqui com toxicodependência e elas fazem um trabalho à noite, no sábado, e de manhã tem, todo domingo de manhã tem ritual de cambô, né? A pessoa toma cambô, tem umas que nem voltam mais, porque a retirada e o afastamento desses obsessores faz com que a pessoa fique desequilibrada durante algum tempo, porque o obsessor ele perdeu a droga, ele perdeu parte daquela química que o mantém. E isso é um problema, porque ele vai tentar recuperá-la. Então, às vezes é natural que a pessoa tenha uma queda inicial, porque não tem a firmeza da mente. Ela não entende realmente como o processo funciona. Eu quero comentar uma coisa. A palavra ayahuasca, que vem do Quechua, quer dizer vinho dos mortos, vinho dos espíritos. Devemos levar sempre em conta, na minha humilde opinião, a questão espiritual, que ela é muito mais forte do que a questão física, material. A gente está muito preocupada com o padrão da ayahuasca, devíamos estar também preocupados com o padrão das energias vibracionais que recebemos durante os trabalhos.
A busca de seriedade na busca dentro do caminho da ayahuasca é essencial. A busca desse caminho que é um atalho da nossa evolução, é um acelerador do nosso processo, deve ser sempre verificado a continuidade da seriedade dos nossos objetivos dentro da nossa busca espiritual. Essa reencarnação é muito importante, não devemos perdê-la com futilidades. Devemos entender que a ayahuasca, como sendo um capacitador, nós podemos nos projetar e estarmos conscientemente a outro plano dimensional, ela nos ajuda claramente a nos compreendermos, a nos entendermos e realizarmos o que é mais profundo dentro de nós. Nem todas as pessoas estão preparadas para trabalhar com a ayahuasca. Tem pessoas que não querem ver os seus problemas. Tem pessoas que não querem se resolver. Tem pessoas que preferem fugir do que enfrentar as questões, os obstáculos na vida. Possivelmente a ayahuasca para essas pessoas não é um bom caminho, porque vai colocar em paradigma. Não queremos converter ninguém, queremos que as pessoas se encontrem. Queremos que as pessoas tornem-se pessoas melhores pela sua própria compreensão e caminho. Existem vários caminhos. A ayahuasca é um deles, dentro do xamanismo, o hinduísmo tem o seu caminho, a umbanda tem o seu caminho, o cristianismo tem o seu caminho. Mas o polimatismo é a jornada dos caminhos. Tudo isso se torna a jornada polimata, não importa por onde você caminha. Hoje talvez alguns não estejam prontos para um acelerador, como os casos de gnose vegetal. Mas para outros, o importante é estar simplesmente acordando cada dia em paz, sadio, sem o vício da droga, sem o vício do álcool, mas sim viciado em amor, em realização, em compromisso, em comprometimento para você transformar a sua vida, de sua família, de sua cidade, de seu país, de nosso planeta. Sejamos cada um uma fonte para esse despertar espiritual. Não importa se a ayahuasca é forte ou fraca, importa estarmos aqui agora e plenos a realizar isso. Sabe? A grande ponto da ayahuasca eu acredito que muito tem a ver com o desfoque das pessoas. As pessoas não conseguem ficar quietas, relaxar, observar, deixar que o mundo, essa conexão se faça. Ela é muito ansiosa. Acho que um dos grandes pontos é a ansiosidade das pessoas. Por isso que no polimatismo o processo de meditação é significativo, ensinado a todos os membros. Aprender a como entrar no nagual da forma correta, sabe? Sem querer ser colocado no nagual, ser direcionado para um plano do nagual, mas sim permitir que o seu ser, seu mentor, seu guardião, esse conjunto que é você, Atma, possa se manifestar da forma mais plena e realizadora possível. Eu agradeço a todos, espero ter contribuído com o vosso entendimento, mais uma vez, e agradeço a todos a oportunidade de humildemente poder servi-los nesta jornada.